Bom dia, pessoas queridas aqui do LinkedIn. É um prazer estar com vocês hoje, tomando aí mais um café com transformação. Eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. A gente trabalha para fortalecer a equidade de gênero pela valorização da parentalidade nos espaços corporativos. E hoje a gente está aqui para conversar sobre algumas ações práticas para a gente combater o viés da maternidade. E o que é o viés da maternidade? O viés da maternidade é aquela crença de que depois que a mulher é mãe, ela não vai ser tão comprometida mais com o trabalho. Né? Quem nunca ouviu isso? Esse tipo de viés de pensamento, ele pode ser muito prejudicial. Por quê? Ao promover a ideia de que as mulheres não vão ser mais interessadas com a carreira pós-filhos, isso resulta em menos chances delas serem promovidas ou escaladas para desafios ou até mesmo de serem contratadas, né? E tudo isso contribui para as desigualdades de gênero. E desigualdade de gênero é coisa que a gente não quer. E por isso a gente criou o nosso e-book Maternidade e Carreira, Combatendo os Ruídos, para a gente espalhar esse conceito, para as pessoas entenderem que existem ainda alguns ruídos que impedem as mulheres de alcançarem aí o que elas desejam em relação às suas carreiras. E aí eu convido você a baixar esse e-book, é um e-book gratuito, que contou aí com o apoio de algumas empresas parceiras, que inclusive temos algumas delas aqui hoje. Esse book contou com o apoio da Great Place to Work, a GPTW, o Instituto Dona de Si, Movimento Mulher 360, 99 Jobs e Papo de Homem. Então fiquem à vontade, é um conteúdo gratuito que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. E para inspirar o nosso papo dessa manhã, eu queria começar falando sobre um evento que aconteceu na ONU no dia 17 desse mês, que foi o Pacto Global da ONU no Brasil. Esse evento ele reuniu mais de 300 lideranças na sede da ONU, lá em Nova York, para tratar a agenda aí de 2030. E esse evento colocou luz aí a vários assuntos que nós somos muito caras em relação a esses assuntos, que é equidade de gênero, equidade racial, e muitas mulheres brasileiras incríveis estiveram lá, como a Adriana Barbosa, a Rachel Maia, a Ana Fontes, a Jandaracy Araújo, entre outras mulheres. E aqui, para começar o nosso papo, eu quero trazer uma fala da querida Dani Graicar, da agência PROS, do Movimento Aladas, que esteve nesse evento, e ela disse o seguinte, olha, abre aspas, precisamos de menos iniciativas e mais acabativas. Menos planos, mais ação. Menos promessas, mais intenção. Não podemos deixar o tempo resolver porque não temos esse tempo. E justamente porque a gente não tem esse tempo é que a gente está aqui, para a gente conversar sobre ações práticas para transformar. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Transformação. Pega o seu cafezinho ou seu chá e vem com a gente transformar. Então, eu queria dar bom dia para você que está assistindo aí com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. E bom dia aos nossos queridos convidados. Vou começar dando um bom dia para a Su, minha sócia, Suzana. Bom dia, Su, tudo bom? Bom dia, Lu. Bom dia, pessoal do LinkedIn. É um privilégio estar aqui, podendo bater esse papo, começar uma quarta-feira com tanta inspiração, né? É isso mesmo, a Dani Grecar disse tudo, né? Não dá mais para a gente ficar no planejamento, a gente tem que ir para as acabativas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes de conversar, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Suzana Zaman, como a Lu disse, cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros na altura do ombro. Eu estou na sala da casa da minha mãe. Hoje eu tive uma questão de internet, então vim para cá para estar com vocês. Ao fundo eu tenho quadros, um quadro abstrato, um sofá cinza, e eu tô aqui com o meu café, então, para a gente poder bater esse papo. Então, fico muito feliz. E já que a gente está num café com transformação, eu queria te perguntar assim, qual que é o seu café da manhã? Como é que é o seu café da manhã? Gente, o meu café da manhã, ele tem que ter o próprio café mesmo. Eu tenho tomado sempre uma dose de café bem cedinho, acordo, faço minhas coisas matinais e pego um café e tenho tomado ele com leite vegetal. Então, tenho optado por trocar um pouquinho do leite tradicional para um outro tipo de leite. E aí, mais tarde, depois que a metade do dia começou, aí eu tomo como uma frutinha. Mas eu sou mais
da dose de café para começar o dia. Então, eu queria chamar a Vivi, dar bom dia para a Vivi também, para se apresentar. E conta, Vivi, também do seu café da manhã, que aqui a gente quer saber. Bom dia, gente. Eu sou Viviana Santiago, sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, cacheado, estou usando um óculos cor de vinho, um batom cor de vinho, um blazer preto. Atrás de mim eu tenho uma parede de tijolinhos com as minhas duas plantinhas, Soraya e Suzana, aparecendo aqui. Olha! Estou aí contigo, Vivi! Que bonitinho! Estão aqui minhas plantinhas, Soraya a segunda e Suzana, e eu gosto de tomar café da manhã de hotel, suco, fruta, pão, bolo, o que tiver, tapioca, tudo que tiver dentro da linha vegetariana, eu tô topando. E não pode faltar café mesmo, não. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa conversa. Eu, durante muito tempo, venho refletindo, né, sobre a maternidade, sobre esse lugar de potência. Eu fui mãe muito cedo, né, e atravessei vários desafios por ser mãe, né? E também conheci na minha trajetória profissional a realidade de crianças e adolescentes, de mulheres, né, que tiveram sua trajetória profundamente marcadas pela maternidade. E eu costumo dizer que nenhuma mulher deveria ser impedida de ser mãe, se assim quisesse, e que nenhuma mulher deveria ser obrigada a ser mãe, se ela não quisesse, e que a gente pudesse sempre encarar a maternidade como escolha, como potência. E é desse lugar que eu venho conversar com vocês aqui, e queria dar bom dia, Tiago, e chamar Tiago para entrar nessa conversa. E Vivi, bom dia a todos que estão aqui. Um prazer, né, estar aqui no meio de todas vocês, mulheres muito potentes. Meu nome é Tiago Cor, eu sou um homem branco, com barba, bigode, uma barba branca aqui, principalmente depois que eu virei pai, está surgindo uma por dia, pelo menos. Cabelo curto, escuro, estou com uma camisa listrada, fundo verde, no meu lado direito, e do lado esquerdo de vocês, tem uma estante com alguns livros. Sou pai da Nalu, uma criança incrível de 1 ano e 3 meses, que de repente vocês vão ouvir o som aqui em algum momento. Da Yara, de 6 anos, que de repente também vai vir aqui. Então, isso pode acontecer, já vou avisando vocês, que está um dia chuvoso, então as crianças, né, dentro de casa. Nalu acordou 5 da manhã, eu também, obviamente. Então, assim, já estou no meu 5º café. E aí, falando em café da manhã, eu ia falar que eu sou muito próximo também da Sul, né, de tomar já o cafezinho aqui, mas depois que eu ouvi a Vivi dizendo do café da manhã do hotel, eu falei, gente, eu também gosto do café da manhã de hotel. E eu queria todo dia tomar café da manhã num hotel, né? Seria incrível. Sou naturólogo, sou da área da saúde e sou idealizador do projeto Homem Paterno, projeto esse que há mais de 4 anos vem oferecendo suporte a homens que estão entrando no universo da paternidade ou, né, vivenciando uma segunda ou terceira experiência dentro das paternidades, e aí sempre falando no plural, entendendo que existem múltiplas manifestações de paternidades, assim como de masculinidades. Então, o nosso foco é ser uma rede de apoio paterna, mas também atuando dentro das empresas, assim como praticamente todos nós que estamos aqui, né? Que eu entendo realmente que parte da transformação que a gente busca parte também do ambiente corporativo. Então, é muito bom estar aqui nesse canal, que é o LinkedIn, conversando com todos vocês que estão aqui com a gente. Então, eu vou chamar aqui a Janice, né, Janice? Janice, também já quero ser seu amigo. Então, olha, graças a Deus, estou fazendo muitas amizades, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu sou a Janice Delfim, tenho 39 anos, sou moradora do Morro dos Prazeres. Sou negra, uma negra linda, tô com meu cabelo assim bem, um blackão assim, mas eu fiz uma frisinha puff, né, para vocês me verem melhor. Estou no espaço da comunidade que eu moro, que é Morro dos Prazeres, dentro de uma sala de aula, assim, é uma sala de múltiplas funções, aqui a gente faz tudo. E atrás de mim tem um quadro branco, gente, a parede ela é azul, um pouco mais em cima, não sei se vocês estão vendo, tem um projetor, e é isso, estou aqui tomando o meu café, né? E, como a Vivi falou, eu amo café de hotel, eu amo café da manhã, e sempre nas minhas conversas com as pessoas no qual eu trabalho, nas pessoas no qual eu mobilizo até para a questão da saúde, eu sempre falo para elas, a primeira refeição, sabe, eu boto muito carinho, e eu sou aquelas pessoas que eu tiro foto, e as pessoas falam assim, nossa, você tem uma paciência, Janice, para poder arrumar comida no prato. Eu falo, gente, a comida é um ato de amor,
Eu acredito que a comida é um ato de prazer que eu estou levando para dentro, é algo que eu estou levando para dentro de mim. Então, assim, eu me dou o melhor. Eu voltei a fazer atividade física na praia, porque eu moro próximo da praia. Então, assim, aí ontem eu saí, eu estava correndo, porque eu precisava entregar um trabalho. Mas eu parei em frente a uma cafeteria, eu falei, eu vou me permitir tomar esse café. E foi tão bom, eu fiquei alimentada por uma grande parte do dia. Falei, gente, como é bom, sabe, você se dar esse prazer. Então, assim, o meu café da manhã é sempre assim, o café bem pretinho, meu pretinho mágico, que é aquele que me dá acorda, menina, e aí eu gosto de um pãozinho na chapa, uma frutinha, um queijinho, o que eu tiver em casa eu vou botando. Aí já pego uma fruta com um Danone, com uma chia, gente, não é à toa que eu tô assim, ó, fofinha, porque eu gosto muito do café da manhã. Deixa eu falar, eu também tenho um filho, tá? Eu tenho um filho, eu tenho o Christian, de repente ele deve passar aqui para me dar um beijo, mas já tem 20 anos, eu tenho assim, é um filho parecido, irmão, tem 20 anos. Vamos adorar conhecer o Christian também, que bacana. Gente, depois que me falou do café com hotel, Lu, eu quero café com hotel, vou ter que até me vamos mudar aqui, isso aí. Vamos mudar, cafezinho básico, não, só porque é o dia a dia aqui na correria. E aí, Lilian, Janice vai contar Lilian. Eu vou chamar Lilian. Bom dia, Janice. Bom dia, bom dia. Bom, eu sou uma mulher branca, tô com cabelo curto, castanho, com uma blusa florida para comemorar aí a chegada da primavera, embora o tempo ainda não esteja aparecendo muito com a primavera. Bom, falando um pouco de mim, eu sou mãe solo da Luísa, de 4 anos, e do Heitor, de 2. Heitor fez 2 anos segunda-feira, então tivemos festinha. Falando sobre café da manhã aqui, o meu sonho era que fosse de hotel também, todos os dias, mas a realidade é outra, né? Um cafezinho preto, é mais correria, tenho 2 pequenos, então, para arrumar para ir para a escola, então é o cafezinho preto. No meio da manhã também consigo fazer um lanchinho com uma fruta ou uma tapioquinha, mas é isso. Sou diretora de People do GPTW, estou há 11 anos completos esse mês. Então, eu sou super feliz de estar aqui com vocês. É um super prazer dividir um pouco aí de tudo o que está relacionado à maternidade. Que bom, gente. Muito obrigada e boas-vindas a você que está aí assistindo, né? A gente já tem ali bom dia da Ruth Manuel. Um beijo, Ruth, que está no aeroporto, né? Ana Paula, a Cris Prazeres, bom dia. E queria convidar também para você que está aí assistindo no LinkedIn, colocar no chat, se tiver alguma pergunta, vamos interagir também no chat, viu? Então vamos começar o nosso papo. Eu queria falar com o Tiago. Tiago, eu vou trazer uma citação aí para a gente pensar juntos. Olha só, para um pai trabalhar, ele só precisa de um emprego. Para uma mãe trabalhar, ela precisa de um emprego, alguém de confiança para cuidar do filho, que os horários se encaixem e ainda que a remuneração seja suficiente para se manter o filho e as despesas da casa. Eu quero saber de você, Tiago, assim, na sua visão, por que esse cenário, em pleno ano de 2022, ainda acontece? E o que é preciso para mudar isso? Legal. Bom, acho que essa pergunta ela é uma pergunta que vai na raiz, acho que de parte dos problemas que nós temos na sociedade, né? Então, a gente está falando de um machismo estrutural, de um machismo institucional. Então, a regra é essa. Então, está posto esse modelo, como vocês bem trouxeram, né, essa questão do viés da maternidade, né, existe o mito do amor materno também, da Elizabeth Batandera. Então, são narrativas que são forjadas nessa estrutura, né, uma estrutura machista, que coloca sempre o homem no lugar de privilégio, e isso está em todas as esferas, desde as questões de leis, né, desde as questões de políticas públicas, no caso, mas também dentro das organizações. Então, quando a gente olha, né, as estatísticas que nós temos, onde apontam os cargos de liderança, de gestão, sempre ocupados por homens brancos, então existe um padrão que, além de ser machista, também é racista, né, ou que faz essa manutenção desses lugares de poder para esses homens. E quando a gente olha para um grupo hegemônico e homogêneo, né, que são esses grupos que detêm, aí eu estou falando, recentemente estive numa empresa que foi muito engraçado assim, é um engraçado que não é engraçado, né? Engraçado só porque a gente está tomando café da manhã. Se fosse de tarde, já ia falar outra palavra. Né? Onde você vê que não existe um entendimento, né? Porque está tão enraizado isso, o quanto é importante
a gente está olhando para essa equidade de cuidados, equidade de gênero, a partir, inclusive, da maternidade. Então, as políticas, né, se a gente olha para questões, por exemplo, somente 5 dias de licença paternidade. Então, a gente está falando, sim, essa é a regra desse jogo. Quando a gente vai cada vez mais, estava conversando anteriormente, cada vez mais empresas estão adotando, né, políticas a partir da sua própria iniciativa, dos seus próprios valores, de estender a licença paternidade para 2 meses, para 6 meses. Então, está acontecendo uma onda, mas ainda é muito rígido, é muito velado, e cai num lugar que é a manutenção desse privilégio, sabe? Desse privilégio do homem que tem uma grande resistência em abrir mão desse poder. Isso tem acaba tendo vários desdobramentos que acabam, de repente, ou inviabilizando, de fato, que exista essa equidade, né? ou atrasando um processo de transformação. Então, eu vejo que existem essas questões realmente estruturais que elas acabam impactando de uma forma muito grande as empresas e a gestão dessas empresas. E aí, como mudar? Atuando justamente com eles, com quem depende, com quem detém o poder, né? Com diretores, com gestores, fazer essa sensibilização, fazer esses debates que a gente está tendo aqui, né? Para levar reflexões, para levar, inclusive, através, muitas vezes, de lugares seguros, né? Como grupos. Eu acredito muito na potência de grupos, né? Quando a gente se reúne, um espaço ético, acolhedor, onde as pessoas podem falar, se expressar e ouvir outras experiências, eu vejo isso uma riqueza muito grande. Então, acredito muito, né, e muitos de nós fazemos isso dentro das empresas. Então, eu acho que é um caminho muito importante. Precisamos de um letramento, né? Eu acho que existe uma necessidade de um letramento, porque, como é algo estrutural, a gente precisa aprender, né? Principalmente para nós, e aí falo nós, eu, Thiago, aqui, que ocupo, né, um padrão, um estereótipo que é igual de quem detém o poder, né? Então, eu estou nesse lugar, então eu falo, eu preciso, enquanto homem branco, que detém o meu poder dentro da minha realidade, né, me colocar como aprendiz, já que várias experiências e cenários eu não consigo alcançar. Então, a gente está falando de questões que são lentas, né? Porque se é algo estrutural, assim como o racismo, o processo ele vai ser lento. E eu acho que esse talvez seja... Ó, vocês estão ouvindo? Pai! Querido. 1 ano e 3 meses. Pai! Aqui. Seja bem-vindo a esse pai, muito gostoso de ouvir também. Eu acho que talvez um dos grandes desafios que a gente possa encontrar tanto no âmbito individual, como corporativo, como, enfim, público, é equalizar a velocidade, né, da transformação, né, com quem sente dor, né, com quem paga o preço. Eu acho que esse vai ser o desafio, porque eu ouço muito em grupos, né, de homens, por exemplo, essa questão tipo, será que é mesmo assim? Né? Será que de repente não está exagerando? Sabe, sempre uma desqualificação de quem sente a dor, ou uma deslegitimação dessa dor, porque ele não sente isso. Então, isso pode impactar, inclusive, diretamente na ação. Né? Vocês trouxeram essa frase, né, que está na hora de agir. Né? Eu acho que a hora de agir em relação a essas pautas ainda não é entendida como prioridade. Isso, para mim, está claro. Não são pautas prioritárias dentro das empresas, pelo menos uma parte muito, né, uma parcela muito grande das empresas. Né? E, claro, ainda existe um entendimento que investir em cuidado, né, é prejuízo. Investir em parentalidade, investir em tudo isso que a gente está trazendo aqui, não é um investimento, na verdade, né? É um custo. Então, acho que existem várias camadas que a gente precisa olhar e sensibilizar, enfim, muitos caminhos aí pela frente. Mas a raiz, eu acho que são duas, né? Que é o machismo, esse machismo estrutural e institucional, aliado, obviamente, de mão dadas com o racismo, né? Obrigada, Thiago. Isso foi uma coisa muito interessante, né? E em tempos de ESG, gente, não dá para ficar de fora dessa pauta.
né? A grande maioria das empresas ainda não olha para esse tema, mas já está provado que isso traz resultado de negócio e já tem muitas empresas buscando esse tema, trazendo a parentalidade para a pauta. Graças a Deus, né, que a gente está tendo este momento aqui, justamente conversando sobre isso, que há uns 5, 10 anos atrás, isso realmente não era a pauta. E agora estamos aí numa realidade que as pessoas começam a perceber que se não investirem nisso, não terão resultados, e muitas vezes não vão sobreviver, né? E aqui, para continuar o papo... O Leandro do Fordere, que é nosso parceiro, Sim. Ele tem uma frase muito boa que ele diz que é ou você pauta ou você vai ser pautado, né? Qual é a sua escolha? Maravilhoso. Isso aí. E para continuar esse papo, eu quero trazer uma citação aí da Fabi Saad Niemeyer. Ela é do Mulheres Elétricas e a gente retirou essa citação de uma matéria da Isto É. Ela disse o seguinte: as cotas são necessárias porque ainda somos minoria em conselhos. As cotas em relação a mulheres, tá? Em cargos que têm a caneta para assinar o cheque. E dentro de casa, os homens precisam entender a importância de participar da divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos. A emancipação da mulher só vai acontecer fora de casa quando for possível dentro de casa. E inspirada nessa coach aí, eu queria saber da Suzana. Su, quais as ações as empresas podem fazer para contribuir com essa emancipação da mulher e transformação da sociedade? Muito potente essa fala da Fabi, né? De fato, se a gente analisar, se a gente não tem a liberdade dentro de casa, né? Isso também reflete no externo. E o Thiago pontuou muito bem, né? A gente está falando de papéis de gênero muito restritivo, normas de gênero da nossa sociedade que imputa muitas vezes a mulher como a única cuidadora de filhos e filhas. E isso, na verdade, tem sido um dos principais fatores que tem tirado as mulheres do mercado de trabalho. Então, a gente precisa mudar, né, essa questão, trazer os homens para a pauta do cuidado para que a gente possa transformar. E aí, como que a gente faz isso, né? Como qualquer mudança, Lu, a gente começa pela consciência de que existe um problema. Então, existe um problema, gente. A nossa sociedade, ela não está mais, ela não se sustenta mais tendo apenas as mulheres como cuidado. As mulheres já têm ocupado outros espaços, buscam esse espaço, e a gente precisa entender que esse cenário já não é mais possível. Então, é preciso ter esta consciência. E como partir? E, além da consciência, tem que mostrar os benefícios desse novo cenário, desse novo modelo de sociedade que está sendo buscado. Uma sociedade mais equitativa, onde a divisão do cuidado ele acontece entre todos os parceiros, né? Independente do formato de família, todos são responsáveis pelo cuidado, não apenas dos filhos e filhas, mas também da dinâmica social. E a gente começa a perceber o quanto que a economia do cuidado vem se tornando uma pauta muito recorrente, e a pandemia foi um grande acelerador, né? Como disse o Thiago, na aceleração dessa transformação, a pandemia veio a favor desse movimento, da gente reconhecer que não dá para a gente não olhar para o cuidado, a sociedade depende disso. Então, existem muitas pesquisas que já mostram os benefícios dessa divisão equitativa, inclusive relacionando a longevidade dos homens. Eu não sei se o pessoal que está aqui nos acompanha, a gente sabe que, estatisticamente, homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. E um dos motivos para essa diferença entre a longevidade masculina e feminina se dá pela questão da depressão que muitos homens têm ao final da sua vida por perderem o seu espaço público, né? A questão da aposentadoria, a não presença nos espaços públicos por parte dos homens faz com que eles tenham se deprimam, e isso influi na longevidade. Isso acontece porque muitas vezes o homem foi construído apenas para a sociedade, para a visão pública. Já as mulheres, pelas condições desiguais, acabam entrando na vida privada e pública muitas vezes. A maternidade é um desses efeitos que faz com que a mulher vá para a vida pública, mas também tenha uma consciência de uma vida privada, e quando ela chega lá na fase da aposentadoria, ela se reúne com as amigas para tomar chá, ela sai em viagem, ela sabe lidar melhor com esses momentos, o que faz com que ela consiga viver as relações dela de uma forma mais plena. Então, olha só, gente, a gente fala de divisão equitativa de tarefas e traz benefícios, inclusive para a longevidade. E tem outros tantos que o sociólogo Michael Kimmel aponta no TED dele,
que eu deixo a sugestão para quem não conhece acessar, se chama Why Gender Equality Matters, equidade de gênero é bom para todos. Então vale a pena dar uma pesquisa da Michael Kim e vocês vão encontrar. E são outros tantos benefícios, da paternidade presente também é um outro tema. Então, o que a gente pode fazer enquanto empresa, o que as empresas já têm feito, não é o que a gente pode fazer, é o que a gente vê e o que a gente faz junto com as empresas. A gente traz essa consciência através de rodas de conversas, talks, webinários, onde a gente desperta o entendimento dos benefícios, e aí a gente tem que dar as condições. Não é somente despertar a consciência, falar dos benefícios, mas dar as condições para que isso aconteça. E que condições são essas? São as condições que respeitem que as pessoas possam conciliar as demandas pessoais e profissionais. Então, programas de flexibilidade que acomodem esse novo papel em que todas as pessoas têm uma responsabilidade, não sendo exclusivo algo da mulher, porque muito tempo antes da pandemia, a gente via muitos movimentos de empresas fornecendo programas voltados apenas a uma parcela da população interna, quer seja figuras parentais, quer seja as mulheres. E o que a gente percebe é que para que realmente a flexibilidade seja um benefício para todos, a gente possa ver uma transformação, esses programas têm que considerar a todos e estimular o cuidado na plenitude. Além disso, o Thiago trouxe a questão da licença paternidade, né? Essa é uma outra ferramenta de condição, onde a empresa, ao oferecer uma licença paternidade estendida, ou mesmo evoluir para uma licença parental universal, ela está sinalizando para a organização que ela reconhece que o cuidado não está na mão de uma única, não é exclusivo da mulher, reconhece a importância e valoriza o envolvimento do homem nesse papel de cuidador, porque o cuidar, a gente já falou em alguns momentos aqui, tem alguns artigos que a gente traz, o cuidar ele é transformador para quem realiza a ação de cuidar e para quem é cuidado. E aí, mais do que tudo, assim, além de consciência, benefícios e condições, o exemplo, gente, é o exemplo que arrasta, né? A gente não está mais falando de walk the talk, de falar e fazer o que se fala, mas fazer o que se faz, né? Walk the walk. E para isso, a gente precisa fortalecer lideranças internas na nossa organização que sejam esses expoentes onde valorizam o cuidado e a vida profissional como dois elementos fundamentais do nosso crescimento enquanto profissionais. E aí a gente sabe, né, o quanto que a parentalidade desenvolve habilidades que podem ser levadas, inclusive, para a carreira. Então, é muito importante que a gente traga junto da gente esses executivos, pessoas role models e fortaleça essa narrativa para que isso seja exemplo, para que outras pessoas possam também seguir. Então, de forma breve, Lu, e rápida, são esses 4 pontos que eu deixo como recado. E isso, gente, pode começar pequeno, pode começar aproveitando uma data comemorativa. Por exemplo, o Novembro Azul está chegando ali. É uma oportunidade, é uma data de a gente falar de cuidado, né? Da importância do cuidado por parte dos homens. E se a gente começar a entender por que 8, aí é um dado de pesquisa que diz que 8 em cada 10 homens não sabem que descuidam da saúde e gostariam de mudar esse cenário. E por que não mudam? Muitas vezes porque foram educados, a construção social, né, do machismo estrutural, como o Thiago disse, não ensinou eles a cuidar de si, somente a competição, o externo. Então, a gente precisa mudar isso para que a gente possa transformar de uma forma mais profunda a nossa sociedade, os papéis de gênero. Obrigada, Su, muito bom. E agora eu queria falar com a Janice, né? Falando nessas iniciativas que contribuem para a emancipação da mulher na sociedade, a gente tem um exemplo muito bacana, que é o Instituto Dona de Si, é o nosso querido apoiador aí também do e-book. E aqui eu trago o livro, né, da Suzy Pires, o Instituto Dona de Si, foi criado pela Suzy Pires. A Suzy, ela é atriz, diretora, filósofa, empreendedora, é uma pessoa maravilhosa, e ela escreveu esse livro, A Jornada Dona de Si, né, o manual da mulher que faz acontecer. E a Janice, ela foi acelerada pelo Instituto Dona de Si e acelera várias mulheres, e eu queria ouvir um pouquinho de você, Janice. Oi, Janice, você está no mudo, seu microfone a gente não está te ouvindo. Oi, cachorrinho latindo aqui. E assim, oi, vocês estão me ouvindo?
Sim, Agora agora estão sim, ouvindo? ótimo. Aham. Então, gente, queria pedir desculpa, porque assim, como está chovendo, a internet para chegar na comunidade é horrível. Chovendo fica pior ainda. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então, eu sou Janice, novamente falando. Eu fui acelerada do Instituto Dona de Si, né? E hoje eu sou educadora. Acelero outras mulheres, né? Contribuo para o desenvolvimento de outras mulheres. E o Instituto, ele chega dentro dessas casas, dessas mulheres, da seguinte forma, informando para ela como elas são potência, o que elas desejam, elas têm todas as condições de construir e realizar. Por quê? Eu fui mãe muito cedo, na época que eu fui mãe, eu tinha 19 anos, e eu fazia um curso de modelo e manequim. Só que eu sempre tive um sonho, não era ser modelo e manequim, e sim ser dona de mim, dona do meu negócio. Eu amo cozinhar. E eu falava, gente, agora com filho, eu mal tenho para mim, como é que eu vou ter um filho? E normalmente a sociedade, ela faz isso, né? Ela faz com que a mulher esquece dela, esquece o sonho dela e acha que só vai viver naquele momento em função do filho. Nós vamos viver em função do filho, mas vamos viver em nossa função também. Até porque, assim, eu acredito que eu só vou dar para o meu filho o que eu tenho. Então, se eu quero dar para o meu filho uma alimentação melhor, se eu quero dar para o meu filho uma escola melhor, eu preciso me estruturar, eu preciso trabalhar, eu preciso me realizar enquanto mulher, enquanto mãe, para eu poder realizar. E eu acho que a Janice, a conexão está um pouco ruim lá. Enquanto a Janice não volta, eu acho interessante porque a gente falou da questão das empresas. Participa da jornada, você vai conseguir sim. O que você precisa é de outras mulheres te apoiando. E outra coisa, meu amor, você é responsável pela sua família, responsável pela criação do seu filho. Lá atrás, aquelas mulheres lá atrás, nós estávamos falando, né, do machismo estrutural, passou por diversos problemas e muitas das vezes somos nós que educamos o filho, né? Somos nós, mulheres. Muitas das vezes a gente tem que ter múltiplas funções, né? Lava, passa, cozinha, toma conta. A gente começou a nossa conversa falando o quê? A mulher, para ela trabalhar, para a mulher poder ela desenvolver todas as habilidades dela fora de casa, quando é mãe, ela precisa ser mãe, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser esposa, né? E ainda trabalhar fora, ela precisa pensar que, olha, eu vou trabalhar hoje mesmo. Tem escolas no Rio. Estamos aí com um problema de conexão e é interessante, gente, a gente pontuar, né, que enquanto as empresas fazem ali as suas iniciativas, existem também institutos e outras organizações que preparam essas mulheres para que elas possam entrar no mercado mais empoderadas, né? E isso também é uma missão de nós enquanto sociedade, né? A gente olhar para colaboradores e colaboradoras e olhar também para aquelas mulheres que vão entrar no mercado de trabalho. Então, é maravilhosa a iniciativa do Instituto Dona de Si. A gente até convida para conhecer o Instituto. E agora a gente vai, né, falando em ações práticas, a gente vai conversar com a Lilian da GPTW, também apoiadora aí do nosso e-book. Lilian, eu queria saber, né, cada vez mais a gente está vendo que as pessoas, elas desejam trabalhar onde elas possam ser elas mesmas, né? E isso inclui o seu acolhimento como pai, como mãe, como figura parental, né? Todas as pessoas precisam ser acolhidas em seus diversos papéis. E fazendo isso, a gente também está contribuindo para a equidade de gênero. Eu queria saber de você, Lilian, o que as melhores empresas para se trabalhar elas estão fazendo para serem parte dessa rede de apoio de colaboradoras e colaboradores? Quais são as ações práticas que as empresas têm feito nesse sentido? Obrigada, Lu. Bom, antes de ir para a prática mesmo, né, eu queria trazer um recorte aqui, que eu acho que, né, as ações aí mais conhecidas, universais, em relação à maternidade, né, a licença maternidade, de licença paternidade, é algo muito recente da nossa história, né? E a gente, com 25 anos de GPTW, acompanha muito esses números dentro das organizações. Eu trouxe um recorte aqui de 2006 até 2021, né? Que a gente tem uns estudos consolidados. Por exemplo, lá em 2006, nenhuma empresa listada, né, entre os nossos rankings oferecia licença maternidade de 6 meses. Né, diferentemente
De 2021, né, o ano passado, a gente tem aí 53% das empresas oferecendo licença maternidade de 6 meses, né, dentro das organizações. Se a gente olhar aí para o recorte de licença paternidade, então, em 2006, obviamente não tinham nenhuma aí de 6 meses, de 4 meses, de 1 mês, tinham algumas com licença de 1 mês, e day off era a maioria para licença aí paternidade, né, para os homens. 2021, esses números mudaram bastante para os homens, então a gente tem aí boa parte, 95% das organizações, né, que foram consideradas excelentes lugares para trabalhar, oferecem licença paternidade de pelo menos 1 mês. Né? Então, são números super recentes da nossa história, são coisas que estão ainda super em pauta, apesar de parecer algo trivial, né, de licença, ainda não são números tão bons, né, para a nossa realidade, principalmente olhando aí em relação à desigualdade, né, de gênero dentro do mercado de trabalho. Né? Então, é interessante falar que em 2019 a gente teve uns números publicados pelo IBGE que apontava que o nível de ocupação das mulheres entre 25 e 49 anos, né, convivendo e vivendo com crianças de até 3 anos, era de 54%. Em contrapartida dos homens, foi de 89%. Né? Então, é um número que a gente ainda precisa trabalhar, é um número que a gente precisa mudar, e eu acredito que a gente só consiga mudar de fato com a prática. Né? E aí, trazendo para a realidade das organizações, eu acho que um primeiro passo, né, para a gente mudar, né, essa desigualdade, trazer não só essa... eu acho que é importante falar que não é só a desigualdade de gênero. Se fosse só isso, já é super importante. Mas eu acho que tem também a responsabilidade, né? Eu acho que o Thiago trouxe aí bastante na fala dele. Eu acho que é importantíssimo trazer à luz a responsabilidade dos pais dentro, né, da educação dos filhos, do dia a dia, né, que eu acho que vai além, inclusive, do estar dentro de uma organização, de estar empregado ou não, eu acho que vai muito além disso. Né? Dentro das melhores empresas para trabalhar, o que está acontecendo é um movimento muito forte de envolvimento da família. Né? Então, práticas que envolvem a família de maneira geral, e eu acho que traz aí essa responsabilidade. Tem aquelas ações que sempre teve e ainda continuam bem fortes em relação a espaços adequados para lactação, espaços que ofereçam, né, ou o auxílio creche, ou que tenha uma creche local, ou algum benefício semelhante. Essas coisas acontecem e ainda tem bastante força. Mas o que eu acredito que tem aí trazido aí de forma... Né, a aumentar a rede de apoio, né, aumentar aí o envolvimento da empresa com os funcionários, em relação à flexibilidade de horário, então formatos de trabalho que permitam, né, a jornada mais adequada, né, para pais e mães, a licença estendida, eu acho que é uma coisa muito importante para a família. Né, e trazendo o próprio exemplo do GPTW, nós aqui temos a licença parental, né, aí incluindo homens, mulheres, né, casais homoafetivos, de 6 meses, né, para todos, sendo filhos naturais ou adotados. Né? Então, a gente entende a nossa responsabilidade nesse processo. Isso para a gente tem feito bastante diferença. Eu acho que a valorização e entendimento, né, dessa vida pessoal, né, e profissional, que elas se misturam. Não existe né, uma pessoa profissional e uma pessoa pessoal. A gente é uma coisa só. Eu acho que o advento aí da pandemia nos trouxe uma realidade, nos colocou numa realidade, né, de mostrar que é uma coisa só de fato, né? Nós estamos aí com bastante organizações trabalhando em formato híbrido ou 100% remoto, né, que é o nosso caso aqui no GPTW, e a gente precisa ter flexibilidade, conseguir adequar a nossa rotina de trabalho com a casa. Né? E aí, trazendo o meu próprio exemplo, eu sou mãe solo de 2, né, trabalho
né, conectada aqui, então eu tenho um horário e uma flexibilidade muito grande. Então eu levo na escola, né, eu busco, eu faço as refeições junto com eles quando estão em casa, né? Então eu acho que a responsabilidade da empresa é conseguir conectar a família com o dia a dia da empresa, né? Então é uma coisa que acontece aí de forma bastante orgânica, bastante junto mesmo. E aí tem diversas práticas até muito bacanas que surgiram aí em 2 anos para cá, que inclui até licença paternidade, né? Que inclui os nossos bichinhos, os pets, né? Que envolve a família e tem todo esse senso aí de conseguir ser rede de apoio. Então, tem mães e homens que não desejam ter filhos, mas tem os bichinhos e toda adoção. Aqui no GPTW, a gente dá 2 dias de licença para tentar adequar a casa, adequar aí essa adoção que aconteça de forma consciente, né? E a gente sentiu uns impactos muito positivos em relação à saúde emocional das pessoas com essa licença e a adoção dos bichinhos. Então, eu acho que é isso, né? São práticas que envolvem a família, o dia a dia, e principalmente o respeito, né? O respeito com a vida, né? A gente está vivendo aí uma mistura de pessoal e profissional que eu acho que é super natural, mas a gente, como empresa, precisa respeitar e entender aí a flexibilidade e proporcionar uma jornada que, de fato, faça sentido para que tudo isso aconteça aí de forma a ser equilibrada. Beleza, Lília, muito bom saber, né, gente, que a gente vive num momento de evolução, né? Felizmente estamos aqui nessa fase aí de transição. E agora eu queria conversar com a Vivi. Vivi, eu vou ler uma coach para você, uma coach da Su, minha sócia Su, me dá licença aí, vou ler aí as suas aspas no nosso e-book. E eu queria fazer uma pergunta para a Vivi. Então, vou começar lendo essa coach, ó. Enquanto o trabalho do homem é visto como um bem para a família, o das mulheres ainda é muitas vezes considerado como algo individual e até mesmo uma opção egoísta por supostamente preterir os cuidados com as crianças. Essa frase foi dita pela Suzana, está no nosso e-book, e a Vivi contribuiu também no nosso e-book, fez uma revisão ali maravilhosa, Vivi, pensando nas questões de diversidade, então a gente já te agradece de novo por aqui. E a gente sabe, Vivi, que isso aí vem de uma questão histórica. E eu queria saber de você, como é que a gente muda a percepção das pessoas em relação ao trabalho da mulher e das mães, levando em consideração o recorte racial? Quais as ações práticas podem ser feitas nesse sentido? Vivi, eu não estou vendo a Vivi. Obrigada, bom dia a todo mundo. Eu acho que essas aspas, elas são uma provocação maravilhosa, porque eu acho que elas colocam, assim, sobre a mesa, questões que elas são muito estruturantes, né, de vários aspectos da nossa vida na sociedade, né, pensando essa diferença, né, que a gente traz para frente entre o trabalho que é feito pelo homem e o trabalho que é feito pela mulher, a diferença quando é o homem que trabalha e quando é a mulher que trabalha, e aí quando a gente vai adicionando camadas a essa percepção, será que é da mesma forma quando a gente está falando de pessoas pobres e de pessoas que não são pobres? Será que é a mesma coisa para pessoas negras e brancas? E aí a gente consegue pensar, né, a partir dessa perspectiva extremamente atual. Ela nunca saiu, né, de foco aqui no Brasil, pensar as questões de trabalho como questões relacionadas também à diversidade, né, diversidade de raça, de gênero, de classe, porque no Brasil raça é classe, né? Quando a gente vai pensar onde é que estão a maioria das pessoas negras, quais são as posições que elas ocupam, né? E a narrativa sobre os processos que atravessam a sua vida não é o mesmo da narrativa dos processos que atravessam a vida das pessoas brancas. Eu costumo dizer, né, que essa percepção do trabalho como uma coisa que ela é acessória na vida das mulheres é uma percepção que ela tem, sobretudo, um viés de classe, né? Porque as mulheres pobres e as mulheres negras, elas sempre trabalharam. E, na verdade, é o contrário, né? A gente tem muita dificuldade de reconhecer o trabalho dessas pessoas.
A gente fala de uma luta que foi e continua sendo necessária, da inserção da mulher no trabalho, do direito da mulher trabalhar, e a gente frequentemente se esquece de pensar naquelas que já chegaram nesse continente trabalhando. As mulheres que vieram raptadas de África, escravizadas, elas não tiveram a opção de escolher se trabalhavam ou não. Elas foram impostas e continuaram assim. Mesmo depois de um processo abolicionista, as mulheres negras elas seguiram trabalhando, agora na condição de libertas, e elas permaneceram dentro das casas, agora como trabalhadoras, não, como se fossem da família. Então, embora essas mulheres sempre estivessem trabalhando, elas não eram reconhecidas na condição de trabalhadoras livres, das trabalhadoras assalariadas, das trabalhadoras que deveriam receber uma remuneração pelo seu trabalho. E essa é uma mentalidade que ela permanece até hoje, quando a gente pensa na vida das mulheres negras. O trabalho que as mulheres negras realizam não é bem um trabalho, é uma coisa que está entre cuidado e natureza. Sempre fizeram, sempre estiveram ali, é como se estivesse no DNA de uma mulher negra fazer esse trabalho de limpar, de cuidar do filho das outras pessoas, de estar precarizadas. E o processo de abolição, que não dá conta da inserção da população negra brasileira, nem no mercado de trabalho nascente, ele vai ser um processo que vai confirmar isso. Quando a gente vai ter todas essas mulheres na condição agora de trabalhadoras domésticas, mas não sendo remuneradas. Elas permanecem nas casas como se fossem da família até hoje. E esse é um trabalho que ele existe, que ele é importante, mas ele é completamente invisibilizado. É como o trabalho das mulheres no campo, né? As mulheres que são agricultoras, elas não estão trabalhando. Quando a gente pensa nesse processo de reconhecimento de direitos de mulheres trabalhadoras, as mulheres agricultoras e as mulheres trabalhadoras domésticas são aquelas categorias que estão, como disse Sueli Carneiro, são as últimas da fila depois de ninguém, né? Tudo que diz respeito à vida das mulheres negras e pobres demora muito mais para acontecer. Mas aí a gente pensa em outro grupo de mulheres, né, que são aquelas mulheres que conseguem acessar, né, a espaços de formação, são mulheres que conseguem se conectar com um projeto de vida que se constrói a partir do trabalho, né, que elas conseguem perceber as suas contribuições para a sua família, para o desenvolvimento do seu potencial e para a sociedade, a partir da inserção no mundo do trabalho. E aí, na relação da sociedade com essas mulheres, vai haver a imposição de uma culpa, porque essas mulheres elas estariam se desviando daquilo que elas vieram para fazer. E o que foi que elas vieram para fazer? Elas vieram para cuidar. Elas vieram para cuidar dos filhos, das pessoas mais velhas, e sempre numa narrativa, né, muito heteronormativa, elas vieram para cuidar dos seus maridos, né? A gente também precisa falar mais sobre isso, né? Como os modelos de família, eles são modelos que vêm sempre muito acompanhados dessa heteronormatividade compulsória, e como a gente não consegue pensar a dinâmica de mulheres que não estão se relacionando afetiva e sexualmente com homens, né? Mas essas mulheres que estão com um projeto de vida no qual o trabalho ele tem um lugar, essas mulheres elas são terrivelmente penalizadas pela sociedade, porque elas estão ali sendo colocadas naquele lugar de pessoas que elas são egoístas, de pessoas que elas são egocêntricas, pessoas que elas estão ali se colocando acima de qualquer outra pessoa, e qualquer outra pessoa era a pessoa com quem ela tinha a obrigação de cuidar. E é muito interessante a gente perceber como as aspirações das mulheres elas são representadas sempre como características negativas. E eu pergunto assim, quem é nos filmes que a gente assiste a personagem que é ambiciosa, que quer crescer, que passa por cima de todo mundo, aquela personagem que ela é quase um pouquinho mau caráter, porque ela quer chegar a ser presidente da empresa? É a vilã, é a mulher. Um homem com essas mesmas características nessa novela, nesse filme, nessa série, é só um grande líder. Mas toda vez que a gente expressa, que a gente quer expressar uma mulher que quer ser líder, que quer ser mais, que quer crescer, e que isso tem a ver com a trajetória profissional, essa mulher é a vilã. E todas essas características que são essenciais para a gente poder desenvolver liderança, quer ter visão de futuro, quer ter o processo de trabalho em grupo, de estar ali nas relações, visão estratégica, tudo isso vai ser representado a partir de um viés completamente negativo e de uma leitura de um caráter, então, que é problemático. Por quê?
porque essa mulher está descumprindo aquilo que ela veio para fazer. E é muito interessante a gente perceber como elas vão ser penalizadas, como a gente vai continuar colocando, e aí, às vezes, esses movimentos, eu gosto muito, né, quando a gente vai percebendo essa dinâmica naquilo que Lilian trouxe para a gente, do como que a gente precisa falar do trabalho envolvendo todo mundo, inclusive a família, porque muitas vezes as famílias vão repetir esse lugar, que é esse lugar da punição, muitas vezes silenciosa, muitas vezes explícita, dessa mulher profissional, dessa mulher que está na construção de uma carreira. Tudo que acontece na casa dessa mulher, na vida dessa mulher também, passando todas essas horas trabalhando, também saindo para fazer esse curso. Eu fui uma dessas mulheres, né, que construí a minha carreira e sou mãe solo e ouvi ao longo da minha vida inteira, e escuto ainda hoje, o meu filho tem 17 anos, que todas as vezes que tinha qualquer processo de instabilidade na minha família, era por conta do meu trabalho, era por conta do tanto que eu trabalhava, era por conta dessas viagens, trabalhos que eu vi ao longo da minha vida, meus companheiros profissionais fazendo o mesmo trabalho que eu, trabalhando às vezes mais do que eu, mas que essas questões nunca apareciam sobre eles. E tanto na minha vida pessoal, na minha relação com a minha família, quanto na minha vida profissional com outras mulheres e homens, esse era um conteúdo que aparecia sempre. O questionamento da minha maternidade, o questionamento da minha dinâmica familiar, porque eu era uma pessoa profundamente interessada em me aprimorar profissionalmente e uma pessoa profundamente interessada em buscar outras posições de trabalho, em contribuir com a sociedade de outras formas, para além da maternidade. E eu acho que a gente precisa abrir mais esse debate, falar sobre esse peso, né, que é um peso que ele fica invisível, mas profundamente sentido pelas mulheres. E quantas vezes essas mulheres elas não desistem, né, elas não abandonam processos de carreiras que poderiam ter sido brilhantes, porque elas sucumbem a esse peso. Eu costumo dizer que para cada uma de nós que chegamos, né, são muitas de nós que ficam na metade do caminho. Não quer dizer que não tentaram, né, mas quer dizer que elas foram paradas, elas foram interditadas, e exatamente por conta desses vieses. E eu acho que trazer essa leitura de classe, aliada a essa perspectiva do quanto que essa mulher se afasta, é muito interessante para a gente perceber a curvatura da vara também. Como a gente também, quando é um trabalho de mulheres pobres, aquele trabalho que a mulher está se lascando, está sendo completamente precarizada, como que as pessoas têm quase um gozo, né, de perceber, porque ninguém questiona a maternidade, né, daquela mulher que sai de manhã para catar papel, mas coloca uma comida na mesa. As pessoas questionam, é o nosso desejo, é a nossa agência, é aquela coisa de decidir assim, eu quero ser uma profissional brilhante. Essa mulher é questionada. Então, isso não é sobre trabalhar, é sobre uma mulher querer se realizar a partir do trabalho. Porque o trabalho na vida das mulheres, ele ainda é compreendido como aquela coisa que deve ser uma punição. E se você vira esse jogo e diz, não, eu vou realizar, eu vou contribuir, eu tenho uma agência, aí isso vai pesar. As mulheres que são catadoras, as mulheres que estão em jornadas de trabalho, de situações de praticamente análogas à escravidão, ninguém questiona essas mulheres. Tem até uma realização da sociedade de dizer, olha aí, o sacrifício, ou seja, a sociedade ela continua exigindo das mulheres um lugar de sacrifício, né? Que essas mulheres se sacrifiquem, que essas mulheres elas não sejam capazes de construir a sua própria felicidade e de dizer o que é que elas querem, né, enquanto mulheres, enquanto profissionais, enquanto mães. Toda vez que você desafia isso, você vai ser seriamente punida. E para nós, mulheres negras, dentro dessa jornada, é algo muito mais visível, porque dentro da construção dessa jornada, a gente vai enfrentar muito mais desafios, porque as pessoas elas não vão reconhecer que nós temos a capacidade para realizar. É como se nós tivéssemos um ideal, algo que não deveria ser desejado, porque o nosso lugar é aquele do trabalho precário. Como assim você, mulher negra, quer fazer isso, né? Então, é uma luta que a gente vai lutar com muito mais personagens, as barreiras vão ser muito maiores, porque tem uma leitura de um lugar social para a gente, e crescer nessa trajetória profissional vai ser muito mais difícil, porque esse trabalho que a gente faz, como o trabalho que as nossas companheiras, as mulheres brancas, fazem, é um trabalho igualmente qualificado, mas o nosso, por conta do nosso passado colonial, ele não é reconhecido como trabalho e nunca vai ser muito.
sempre vai ser aquilo que a gente deve fazer, porque as pessoas continuam olhando para a gente e vendo as mulheres escravizadas que vieram antes de nós. Então, acho que tem muito plano, né, para a gente conversar e para a gente começar a valorizar o nosso trabalho, né, e que as nossas escolhas enquanto mulheres, elas possam ser respeitadas, mas entendendo que as escolhas, quando elas se dão num repertório muito limitado de possibilidades, elas não são escolhas válidas. O que é que as meninas elas querem ser? O que é que uma menina negra pode ser? Isso tem a ver com política pública, isso tem a ver com projeto de felicidade, isso tem a ver com os horizontes que a gente apresenta. Quando as meninas elas puderem sonhar com todas as coisas possíveis, aí eu vou dizer que elas escolheram alguma coisa. Mas quando elas só podem ser mãe, trabalhadora doméstica, ou ficar trancada numa casa cuidando dos mais velhos, o que ela escolher dentre essas opções ainda não é uma escolha válida. Maravilhoso, Vivi, que as escolhas sejam escolhas conscientes, né? Assim, eu quero isso, eu quero aquilo, dentre as várias que tem na vida, né? Muito obrigada pela sua fala. E antes de encerrar, eu queria voltar para a Janice. Janice, deu um problema aí na conexão. Queria que você falasse aí um pouquinho para nós. Voltei. Desde já quero agradecer. Foi uma aula, assim, uma manhã de aula, vivi sua fala, muito me contempla, eu fico muito feliz por ser uma mulher negra, por ser moradora de uma comunidade, então quando vejo outras mulheres em outros estados falando a minha linguagem, me dá assim, um mito de felicidade, sabe? Saber que eu estou no caminho e estou me fortalecendo com as outras mulheres, e é isso que a jornada Dona de Si, ela faz com as mulheres aqui, no Morro dos Prazeres, sabe? É potencializar, é dizer que você é capaz. Sabemos, temos muita ciência dentro da fala da vida, ficou muito claro que, assim, para nós é mais difícil, mas não é impossível. E hoje eu trabalho com isso. Acredito em você, acredito no seu sonho, no seu potencial, sabe? Nós que somos mães, vamos criar os nossos filhos do jeito que nós desejamos, sabe? Não só para ser esse homem, sabe, lá fora, mas para ser um homem dentro de casa, para ser como o Tiago, que é um pai, que entende que está trabalhando, lutando por direitos dos outros homens, para ser igual a nossa amiga Lívia, que falou do trabalho dela, que eu achei ótimo, não conhecia essa questão, né, da licença, né, para pai de pet, e acho extremamente importante. Essa pandemia, ela veio mesmo, assim, eu mesmo, olha, não tinha paciência. Hoje, olha, meu amor, tô na rua, gente, já botou para comer, já botou para isso, por quê? Foi um momento, foi uma coisa que eu me entreguei e falei, olha, eu preciso de algo a mais. O Cristian já está um homem, né? Com 20 anos, meu filho já está com quase 2 metros. Eu falei, eu preciso de um filho a mais. Agora já vou até levar isso para minha empresa. Vou falar, gente, olha, vamos começar, hein? Olha, vamos lá olhar o modelo da GPTW para a gente poder trazer coisas novas, inovadoras e fortalecer essa questão do trabalho com a família, né? Uma coisa que vocês falaram muito, que me remeteu muito, um amigo de trabalho meu, na semana passada, ele falou, Preta, eu não queria te deixar na mão, mas vou precisar sair desse meu horário. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Já chegando no final de setembro, porque ele tem uma bebezinha, a esposa voltou a trabalhar, e ele optou, como ela já está ainda com 6 meses, não colocar em creche, não ter que ter essa preocupação de quem vai olhar, sabe? Quem vai cuidar, porque a gente sabe que ainda é um bebê. Então ele falou, abri mão do meu trabalho. Eu falei, caramba, que mito de feliz. Eu fiquei muito feliz, porque isso ainda é uma realidade que ela precisa se aproximar da gente. Um homem parar para olhar o teu filho, dar prioridade para a esposa, saber que assim, ambos são responsáveis por tudo, pelaquela casa, pelo aquele sustento. E é isso que eu faço o tempo todo, é falar, olha aí, querida, você não está sozinha, vamos aqui. Ah, mas só eu e meu filho. Ok, é só você e seu filho, você quer o melhor para o seu filho? Estuda, trabalha, vai se informar. A gente sabe que aqui não é tão fácil, a gente tem um problema com a internet, que oscila o tempo todo. A gente mora, não vai colocar uma internet, não tem lá uma internet maravilhosa, vocês viram aqui, eu entrei e saí umas 10 mil vezes, eu até pedi para a menina, traz o molde, pelo amor de Deus, eu já estou com vergonha de tanto entrar e sai, entre e sai. Mas é isso, acredito que juntas somos mais fortes, juntas a gente vai construir um mundo melhor para nós mulheres, para os nossos filhos, a gente vai se empoderando, e é o que eu faço o tempo todo, gente, é me fortalecer, é me nutrir para somar entre outras mulheres, para ser assim, tão dona de si, sabe, tão empreendedoras,
tão funcionárias de uma empresa, sabe, de poder escolher o que ela quer de melhor, não vir só com esse padrão que o tempo todo foi falando, né? Nossa, você é mulher e ainda é mulher preta, então assim, você tem que ser forte o tempo todo, você tem que saber isso, você tem que saber... Não, eu às vezes só quero ser só a Janice cor-de-rosa, mocinha, e é isso que eu faço. Hoje eu só quero ser a Janice, eu não quero ser forte o tempo todo, eu não sou forte o tempo todo. E isso é uma das coisas que é mais fácil para fortalecer as mulheres. Vocês não precisam ser aquilo que o outro diz que você é. Você não precisa ser essa fortaleza. Você pode ser somente mulher. Você pode ser mãe. Tem hora que você só vai ser mãe. Tem hora que você só vai ser mulher. E é isso que a gente precisa entender. Como o Felipe também falou, a gente não tem como, né? Olha, no meu trabalho eu sou uma coisa, na minha casa eu sou outra, sabe? Se eu tiver com um problema em casa, ele vai comigo, porque ele não é um casaco. Eu apenas tenho que saber que naquele momento, né, um casaco que eu vou tirar para ele, não, aqui você tem que mudar sua cara, tá? Eu posso não ser a Janice Miss Simpatia naquele dia, as pessoas vão logo entender que eu não tô legal, mas assim, ele vai comigo, é assim mesmo minha casa. Eu bem realizada dentro de casa, eu sou realizada fora. É o que eu falei, aquela questão lá atrás, né? Lá no início, né? Eu bem alimentada, com aquele meu café de hotel. Nossa, eu tenho um dia lindo, eu dou bom dia até para as flores, bom dia para a chuva. Mentira, eu quero sol, gente, eu estou precisando de sol. Mas estou aí dando um bom dia. E é isso, eu queria muito agradecer. Um bate-papo muito, muito, muito construtivo. Eu já coloquei aqui para umas amigas minhas no outro telefone, falei, gente, a gente precisa se aproximar dessas pessoas, a gente precisa, olha, o LinkedIn tá cheio de coisa, mas ainda é uma realidade distante. Nossa, porque minha já vai virar já estou indo lá, já vou alimentar, porque eu quero isso. Janice, tu já tá... A gente amou, a gente quer estar contigo também, já aproximou, já disse lá no início. Por favor, Cidade, por favor. Morro dos Prazeres aguarda por vocês, tá? Vamos. A gente dá para fazer muita coisa legal, acelerar muitas mulheres de diversas formas. A gente tem aqui mulheres muito boas mesmo, e que só precisa de vocês. Só precisa se descobrir, né, de quanto que elas são boas, de quanto que elas são potentes, de quanto que elas são aquela esponja famosa, né? Tem mil utilidades, porque nós mulheres, assim, viemos, nato, né? De nascença, né? As múltiplas funções. Maravilhoso, gente. Janice, amei. Gente, se a gente pudesse, a gente continuaria aqui, porque esse papo dá pano para manga, né? Então, assim, queria muito agradecer todo mundo que está aqui com a gente até agora, os nossos convidados especiais, foi muito bom, e que possamos, gente, seguir com esse olhar empático e cuidadoso, porque quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, tanto dentro de casa quanto no nosso ambiente de trabalho, a gente com certeza consegue transformar. Então, muito obrigada. Daqui 15 dias a gente volta num novo Café com Transformação. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.